Em áudio e vídeo aqui na Jovem Pan, no nosso Jornal da Manhã, está conosco Vera Magalhães. Bom dia, Vera, tudo bem? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos aí no estúdio e a todo mundo que nos assiste e nos ouve nesta manhã de terça-feira. Ô Vera, o debate sobre a greve dos caminhoneiros chegou aos pré-candidatos à presidência. Eles vêm adotando posturas bem distintas em relação à paralisação. O que é que se pode depreender dessa estratégia, do estilo de cada um deles, a partir desse movimento que parou o Brasil, hein, Vera Magalhães? Pois é, Tiago, eles mostram em relação à greve dos caminhoneiros o mesmo estilo que vem adotando na campanha. Aqueles mais incisivos, que têm posições políticas que estão ficando mais claras e que, às vezes, são justamente aqueles que flertam com propostas menos ortodoxas, mais marcantes ali à esquerda ou à direita, são justamente os que têm se posicionado de forma mais firme em relação à greve dos caminhoneiros e aos temas correlatos, como qual a relação que o governo deve ter com a Petrobras, qual a política de preços que deve ser adotada para os combustíveis, qual a incidência que deve haver de carga tributária sobre os combustíveis, temas que que surgiram para o noticiário, para o debate público a partir da greve dos caminhoneiros. Os mais incisivos têm sido o Jair Bolsonaro e o Ciro Gomes. Eles têm falado mais profundamente ou de forma mais profícua a respeito do assunto. E justamente os mais moderados, aqueles que querem ocupar o chamado centro, seja o centro-esquerda, centro-direita, são os que têm sido mais tímidos e, por vezes, tido uma postura meio no muro em relação à greve. Ontem, Geraldo Alckmin esteve numa sabatina na Associação Comercial aqui em São Paulo. Aliados seus ficaram incomodados com o tom que ele adotou. Acharam um tom excessivamente cauteloso. Acharam que ele tinha que ter se imposto mais, falado mais sobre as consequências políticas do movimento, o que ele pensa, afinal, da greve dos caminhoneiros. Ele acha que ela está sendo instrumentalizada politicamente. O que ele pensa de pautas como essas que pedem intervenção militar já e outras e que estão ligadas à greve dos caminhoneiros, falar de uma forma mais clara sobre os prejuízos para o país e que essas pessoas deveriam encerrar o movimento porque já foram atendidas em suas reivindicações. Ele até fez esta última fala, mas naquele tom Geraldo Alckmin sempre muito ponderado. Nos bastidores, o que se tem notícia é que o ex-governador hesita em tomar uma posição mais firme, uma posição mais política a esse respeito. Hoje o jornal o Globo ouve os pré-candidatos a respeito do que acham de três coisas: a greve, a sua continuação ou não, a forma como o governo lidou com ela e justamente a política de preços da Petrobras. Geraldo Alckmin e Marina deram respostas muito parecidas nessa linha de que a greve era justa nas suas reivindicações, porém está paralisando o país, deveria ser revista, que o governo tinha de negociar e negociou, mas faltou firmeza, e que o preço dos combustíveis tem de variar com o mercado, mas não pode ser diário. Você veja que é sempre uma posição no cravo e outra na ferradura. Já o Ciro Gomes, não, foi ao Roda Viva e pediu a queda do presidente da Petrobras, Pedro Parente, vociferou contra o governo, falou de uma maneira mais incisiva, que mostra, pelo menos aos seus apoiadores, alguém que está mais ali quente para o jogo, para usar uma expressão de futebol, alguém que está pedindo a bola. O Geraldo Alckmin é sempre naquela bola de segurança. E tem o Jair Bolsonaro, aquele que mais se beneficiou do movimento nos primeiros dias e que surfou nessa onda, né? Fez apoio aos caminhoneiros, teve deles apoio. A gente viu várias cenas de caminhoneiros com a bandeirinha lá do Geraldo Alckmin, mas que agora, diante de um movimento que entra no seu 9º dia e de muitos prejuízos ao país, começa a recuar um pouquinho. Mudou de opinião. E o que é que entra no cálculo de um candidato a presidente que muda de opinião assim, no meio do rolo?
No meio do rolo, Joseval, bom dia. Você vê, Jair Bolsonaro é o candidato mais afinado com as redes sociais, aquele que mais usa as redes sociais como termômetro de como agir ou não, até onde ir numa fala, quando recuar, qual é a onda dominante no país no momento. Ele foi o primeiro a apoiar incisivamente a greve dos caminhoneiros. Ele chegou a fazer um tweet no fim de semana que foi criticado até por apoiadores seus. É um tweet que tem muitos comentários e muitos comentários não favoráveis, algo que é raro nas redes sociais do deputado do PSL. Ele chegou a fazer um tweet dizendo que iria revogar qualquer multa aos caminhoneiros arbitrada pelo governo e que iria também cancelar e anistiar qualquer prisão, inquérito contra lideranças do movimento. Nesta madrugada, lá para as 2 da manhã, ele fez um novo conjunto de posts no Twitter, em que ele louva e parabeniza os caminhoneiros pelo seu movimento, diz que as suas razões eram justas, que eles levaram ao país uma pauta que sensibilizou, mas que eles têm de ter a sabedoria de saber parar. Dizendo que eles devem parar o movimento sob pena de o governo conseguir reverter o jogo e imputar a eles eventuais prejuízos causados com a greve. Isso vem no exato momento em que a greve deixa de gozar daquele apoio majoritário nas redes sociais. Vários levantamentos ao longo da segunda-feira mostraram que esse jogo virou, que as pessoas já não veem total justeza na pauta dos caminhoneiros, não acham mais que se trata de um movimento grevista dos caminhoneiros, ou por fim dos privilégios, ou por fim da corrupção, como se chegou a colar nesse movimento no início, que elas já veem transtornos à sua vida, que acham que os caminhoneiros estão lutando por uma pauta que é sectária e que, no fim das contas, a conta vai ser paga por nós, por todo o conjunto da sociedade. Então ele começa a fazer, como se diz em mercado financeiro, um hedge da sua posição, Bolsonaro. Ele começa a dizer que ele ainda vê justiça nos caminhoneiros, mas que está na hora de parar. Vamos ver se isso vai ter algum peso sobre esse movimento que tem uma liderança tão pulverizada a ponto de eles começarem a recuar. Reportagens nos jornais de hoje mostram que essa pulverização já está causando briga dentro do movimento dos caminhoneiros. Entidades já falam, eles não nos representam mais. A verdade é que é um movimento que sentiu um apoio, foi longe demais, se viu empoderado do ponto de vista político e agora parece não saber como encerrar esse movimento. Os candidatos ficam nessa mesma hesitação, Joseval, Thiago. Ô Vera, bom dia de trabalho para você, estaremos te acompanhando ao longo da nossa programação. Até mais tarde, Vera. Um ótimo jornal para vocês e até mais tarde.